Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da CIA referentes aos resultados do primeiro trimestre de 2020. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da CIA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas via telefone ou via webcast. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Paulo Correa, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco nessa teleconferência do primeiro trimestre. É interessante porque o primeiro trimestre parece estar longe, dada a intensidade do momento que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que o mundo como a gente conheceu até o dia 15 de março não é mais o mesmo. Mesmo assim, eu queria comentar um pouco a respeito do como estava o nosso desempenho nesses primeiros meses do ano. O Same Store estava crescendo acumulado até o dia 13 de março 7,3% e de uma forma crescente, quando a gente começou a sentir o efeito de vendas na pandemia. Se a gente olhar só a dimensão vestuário, esse indicador era 9,3 em termos de crescimento. Então, a gente estava bastante otimista, o mês de março estava com 2 dígitos de crescimento. Eu acho que esse desempenho estava acontecendo por causa das iniciativas que a gente adotou, não só na gestão de sortimento e estoque, deixando as lojas e o online mais abastecidos, mas também aquelas relacionadas às alavancas de crescimento apresentadas no slide número 1. Todos lembram dos nossos 5 alavancas, a primeira que tinha a ver com a abertura de novas lojas, a gente abriu uma loja nesse primeiro trimestre, e a segunda alavanca que tinha a ver com reformas, a gente reformou 5 novas lojas foram reformadas para esse novo conceito. Na questão do supply chain, a gente foi ampliando cada vez mais o uso do sorter, que ele já estava operacional para o jeans desde o ano passado, e a gente começou a incluir novas categorias. Também realizamos pilotos para a expansão da operação do centro de distribuição em Santa Catarina, buscando otimizar a logística e planejamento fiscal também. Na alavanca de transformação digital, a gente continuava a trabalhar na ampliação do Ship from Store. Agora, isso tem se provado extremamente relevante no aumento da disponibilidade de produtos e melhoria do nível de serviço para os nossos clientes. E falando do nosso app, acho que a gente conseguiu registrar um crescimento realmente muito forte. O nosso número de usuários mensais no final do trimestre estava em mais ou menos 900 mil, e hoje já estamos com mais de 2.600.000 usuários, como eu vou mencionar adiante. Na alavanca de serviços financeiros, a gente continua buscando um melhor formato com o nosso parceiro, mas o foco dessa alavanca acabou sendo, nesse período, após o fechamento das lojas, na disponibilização de formas de pagamento de fatura para os clientes que iam para a loja para pagar. Contudo, o agravamento da situação em meados de março fez com que tivéssemos que nos adaptar rapidamente a uma nova realidade. No próximo slide, número 2, apresentamos as estratégias de defesa do negócio, começando pela criação de um comitê de crise logo no início de março, a adoção do home office,
para a maioria dos nossos associados e a criação de protocolos de segurança como prioridade absoluta. Inclusive, mantivemos a prática de monitoramento da execução desses protocolos e de pesquisas de clima com nossos associados. E, finalmente, para a proteção do nosso negócio, fortalecemos o caixa. E o foco nas despesas e custos nunca esteve tão presente. Mas acreditamos que esses momentos de crise também se apresentam muitas oportunidades. E o nosso time está muito atento. A gente criou um comitê de aceleração. E vários projetos estão sendo testados e implementados de uma maneira muito ágil. Muitas iniciativas mapeadas para o futuro, que a gente tinha desenhado para 2022, 2023, já estão sendo realidade nesse momento. Compartilhando o momento atual da companhia, no próximo slide, número 3, apresentamos o que foi executado dessa estratégia. Na dimensão receita, estamos sendo criativos. O foco é como vender nessa situação. Eu costumo dizer que é como levar a C&A na casa das 1 milhão de pessoas que entravam nas nossas lojas todos os dias. Estamos executando nossa estratégia omnicanal de forma acelerada. Várias iniciativas que tínhamos mapeado para o futuro estão sendo implementadas agora. Além disso, no dia 26 de abril, nós iniciamos a reabertura de algumas das nossas lojas. Este processo está sendo conduzido com cautela para proteger a comunidade que frequenta a loja e sempre de acordo com as autoridades envolvidas. A reabertura está sendo seguida com um protocolo bastante rigoroso, desenvolvido internamente com auxílio de consultores especializados no ramo da saúde. Estamos adotando procedimentos como medição de temperatura dos funcionários ao chegar à loja, distanciamento das clientes na loja por meio de sinalização, distribuição de álcool gel em vários pontos da loja, o uso de máscara por parte dos nossos associados, a não abertura dos provadores e o controle do número total de pessoas na loja. Nós sensibilizamos os associados a respeito da relevância da adoção do protocolo e estamos monitorando sua execução. Temos, nesse momento, cerca de 15% das nossas lojas abertas e a grande maioria na região sul do país, na qual a flexibilização do isolamento encontra-se mais avançada. O desempenho dessas lojas reabertas ainda fica aquém do comparável no ano passado, mas com tendência de melhora com o passar dos dias. A categoria de Fashiontronics tem apresentado uma demanda forte e até crescimento em relação ao ano anterior. E no vestuário, itens de conforto, esporte e inverno têm sido os itens mais procurados. Na dimensão de custos e despesas, temos feito negociações com todos os nossos provedores de produtos e serviços. O objetivo dessas negociações é revisar prazos ou descontos nos pagamentos a serem realizados. Todos os provedores foram abordados, desde locadores de nossas lojas até provedores de serviços do nosso escritório. Com relação aos nossos associados, ao longo do tempo, várias medidas foram tomadas, desde o uso de banco de horas, férias, adoção das medidas provisórias 936 e 927, inicialmente com suspensão do contrato de um número relevante de associados, com a garantia de que eles não teriam uma redução de salário líquido, mesmo que para isso a C&A complementasse o valor aportado pelo governo. Visando a proteção de caixa, também revisitamos nossos investimentos para o ano, que reduzirão em relação ao valor originalmente previsto de 370 milhões. Neste item, estamos acelerando fortemente os investimentos na alavanca de transformação digital, enquanto o CAPEX dedicado à abertura de lojas será parcialmente postergado. Na frente de captações, para fortalecer nossa posição de caixa, fizemos em abril a primeira emissão de notas promissórias de 500 milhões, a uma taxa de CDI mais 1,09%. E 2 emissões de CDBs, CDCs, no valor total de 350 milhões, a uma taxa de CDI mais 3,45%. No total, foram 850 milhões adicionais de reforço para nosso caixa, que fechou o primeiro trimestre com 280 milhões. E, finalmente, faremos a retenção dos dividendos de 2019 no valor de 162 milhões, até que tenhamos melhor visibilidade da situação.
Desta lista de ações apresentadas, eu gostaria de agora focar em alguns aspectos que eu acredito que vão ser decisivos para a C&A se consolidar como uma empresa que coloca o cliente no centro das decisões. No próximo slide, número 4, apresento o que temos feito para acelerar o e-commerce. Em primeiro lugar, o fortalecimento de categorias e sortimento. Como já comentei, desde o ano passado, alteramos a gestão dos estoques para oferecer mais produtos tanto na loja como no online. Além disso, focamos no fortalecimento de algumas categorias, cosméticos sendo claramente uma delas. Também iniciamos recentemente a venda por WhatsApp, tanto de uma forma ativa, com os nossos associados acessando uma base selecionada pelo CRM de cliente, do C&A Você, assim como uma forma reativa, em que a gente está disponível com esta ferramenta, acessível, caso um cliente tenha dúvidas, ou como possa fazer para navegar ou efetuar sua compra no nosso site. Nosso marketplace está aumentando o número de parceiros e de sellers que são complementares ao nosso negócio, como decoração, brinquedo, pets, tanto para reforçar também categorias que a gente já tem. Outro destaque que gostaria de fazer, apresentado no próximo slide, número 5, foi o fortalecimento da omnicanalidade. Nos últimos meses, observamos uma forte aceleração do Ship from Store. A gente já tinha, antes da crise, 80 lojas que estavam funcionando com o Ship from Store. Logo em seguida do fechamento das lojas, a gente teve uma interrupção inicial, e à medida em que a gente conseguiu desenvolver os protocolos de segurança, a gente foi retomando e aumentando o número de lojas. A gente tem mais de 100 lojas hoje operando nessa modalidade. Com esse aumento, a relevância das vendas do e-commerce está aumentando desde 3% em março para atualmente 55% do faturamento total da companhia. Além do Ship from Store, que continua sendo o foco da aceleração pelos resultados que ele apresenta, também implementamos o Click Retire numa nova modalidade. A gente já tinha o Click Retire, agora a gente tem o Click Retire Drive-Thru. Essa operação foi iniciada com pioneirismo, com foco no Dia das Mães, mas o sucesso tem sido tão grande que ela está hoje ainda muito operacional e deverá ser adotada de forma permanente enquanto for relevante para os nossos clientes. Enfim, este nosso esforço, que ganhou velocidade com a pandemia, de olhar para o negócio sem fronteiras entre o on e o off, é a consequência da mudança do comportamento da cliente. No próximo slide, número 6, vemos que a cliente também acelerou esse movimento. Os números que observamos foram expressivos. O número de usuários ativos mensais quadruplicou desde o início do ano e o ritmo de crescimento continua acelerado. O número de instalações do aplicativo também apresenta crescimento destacado, oferecendo para a gente oportunidade de conversão e fidelização desse grupo constante de potenciais clientes. Como consequência dos desenvolvimentos e performance apresentados, nossas vendas em e-commerce estão apresentando crescimento de 3 dígitos nestes meses do segundo trimestre de 2020 e cada vez crescentes. Afirmo assim que estou positivo. A companhia tem se mostrado com capacidade diferenciada e ágil de resposta aos desafios atuais. O momento impõe mudanças na forma como estávamos acostumados a atuar, trazendo mais colaboração e visão de cliente no centro das nossas atividades. Estamos aprendendo diariamente com o dinamismo que essa pandemia impôs, quebrando paradigmas, nos transformando e, principalmente, nos reinventando. Enfim, antes de passar a palavra para o Milton, nosso CFO, eu gostaria de registrar aqui um reconhecimento pelo esforço de todos os nossos associados nessa jornada. Milton, a palavra é sua para apresentar os resultados do trimestre. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. No slide 7, apresentamos a evolução da nossa receita líquida. No primeiro trimestre, ela ficou 6,1% inferior ao ano passado. A principal razão, como já foi comentado pelo Paulo,
foi o impacto, né, da redução do fluxo em função do fechamento de todas as nossas lojas no momento da pandemia. Ao olharmos os diferentes negócios, Fashiontronics foi o que apresentou maior redução, de 10,2%, enquanto outros negócios, que incluem principalmente serviços financeiros, ele apresentou um crescimento de 19,8% em função da geração de receita adicional proveniente da venda de carteira de crédito realizada no primeiro trimestre do ano. No próximo slide, no número 8, apresentamos o lucro e a margem bruta. No trimestre, o lucro bruto foi de 476 milhões, caindo 5% na comparação com o primeiro tri do ano passado. Novamente, isso em função do impacto da pandemia. A margem bruta, de 52,3%, de vestuário, subiu 0,8 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2019, com melhora em quase todas as categorias da companhia. Já a margem de Fashiontronics, de 21,3%, foi 3,5 pontos percentuais menores devido ao ambiente competitivo mais acirrado e a maior relevância do evento Semana do Consumidor, observado em março desse ano. Passando agora para as despesas operacionais, no slide 9, elas somaram 544 milhões,7, montante 2,4% maior que o primeiro trimestre do ano anterior. As despesas de venda, pro forma, foram 430 milhões, um aumento de 5,6%. A principal razão foi o investimento em publicidade que fizemos com as campanhas de marketing. A última e mais relevante foi a participação no Big Brother Brasil. E também lembro que nesse trimestre nós não tivemos o pagamento de royalties, que também caía nessas despesas. As despesas gerais e administrativas pro forma ficaram 12,9% menor do que o ano anterior, somando 110 milhões, devido principalmente à reversão de provisão para contingência, no montante de aproximadamente 8 milhões, excluindo o efeito líquido dessa reversão, as despesas gerais administrativas teriam sido ainda assim 6,7% menor que o mesmo trimestre do ano anterior. O Paulo já abordou o nosso foco em eficiência. Falando agora da parceria com a Bradescar em serviços financeiros, no slide 10, no primeiro trimestre de 2020, a receita proveniente dessa parceria foi de 68 milhões, apresentando um crescimento de 23,4%. Isso aconteceu por conta da venda da carteira de crédito pela Bradescar, que resultou em 19,8 milhões adicionais no trimestre. Excluindo o efeito dessa venda, a receita teria sido 48 milhões, representando uma redução de 12,5%. A venda da carteira também impactou positivamente a inadimplência do período, que ficou 1,9 ponto percentual menor que o mesmo trimestre do ano anterior. Seguindo, na próxima página, no slide 11, apresentamos o EBITDA ajustado pro forma, que foi de 4,8 milhões, uma redução de 86% em relação ao trimestre anterior. A margem de EBITDA ajustada pro forma de 0,5% também caiu 3 pontos percentuais. O principal impacto para isso foi o fechamento das lojas durante o mês de março, que reduziu significativamente nossas vendas. No slide 12, apresento que a C&A teve um prejuízo líquido pro forma de 45,9 milhões no trimestre, montante 59% abaixo do desempenho do primeiro tri de 19. A margem líquida pro forma negativa foi de 4,7%, 1,9 ponto percentual inferior também. E, finalmente, no último slide, o 13, apresento nossos investimentos. O investimento no primeiro trimestre foi de 33 milhões e meio, com uma redução de 60% quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Duas foram as razões: a concentração que nós tivemos no ano anterior de projetos de TI e também o número e cronograma de reforma de lojas. Nesse ano de 2020, tínhamos, de acordo com o plano original de investimento, 62 lojas a serem reformadas,
comparando com 74 que nós fizemos no ano passado. E aí, especificamente no primeiro trimestre, nós revisamos essas reformas para 5 lojas versus 20 no ano anterior. Então, essas duas dimensões explicam de forma relevante essa comparação de investimentos. Bom, com isso, eu fecho a minha apresentação com relação aos resultados do primeiro trimestre e passo para a sessão de perguntas, onde a gente pode explorar com mais detalhes e assim por diante. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, somente de investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas e solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta em inglês vem de Andrew Ruben, Morgan Stanley. Sr. Andrew, o senhor pode prosseguir. Alô? Com licença, Sr. Andrew, o senhor pode repetir a pergunta, por gentileza? Andrew, well, thanks for the question. I think I missed the first part of it. If you could repeat it, it would be, I got the rent renegotiation status, but the first one, I think I missed the beginning of it. All right. Well, sorry about that, but thank you. Well, first of all, in terms of the sales performance, I can speak in Portuguese, right? Em termos de performance de vendas, após a reabertura, a gente vem tendo uma evolução constante. A gente tem chegado a níveis, em média, o que a gente está vendo atualmente é algo em torno de 70% do valor do ano anterior. E a cada semana a gente consegue ver esse crescimento.
Esse crescimento tem muito mais a ver com um maior nível de conversão, o fluxo é menor do que esse 70% do last year, é muito mais ligado à conversão e ticket médio, ao invés de fluxo. No que diz respeito à renegociação de aluguéis, a gente vem fazendo uma discussão bastante ampla com todos os proprietários. A gente vem tendo, principalmente por parte dos shoppings, eu acho que um entendimento bastante maduro de ambas as partes, principalmente no que diz respeito a aluguéis, porque no momento que os shoppings e as lojas estão fechadas, realmente não faz o menor sentido a gente pagar por aluguéis. Com relação a fundo de promoção e condomínio, fundo de promoção também não tem promoção nenhuma quando a loja está fechada, e com relação a condomínio, obviamente existem despesas, e aí a gente está sempre discutindo qual o percentual mais justo e que possa cobrir essas despesas. Então, acho que ele tem progredido, alguns com mais consciência, outros mais difíceis e realmente menos conscientes do momento, e a gente vem, de uma maneira bem consistente, abrindo discussões com todos eles, sem exceção, durante esse período. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Pedro Zaniolo, Condor Insider. Com licença, senhor Pedro. O senhor pode, por gentileza, repetir sua pergunta? Então, minha pergunta é sobre as partes relacionadas. Eu vi que no quarto trimestre do ano passado elas voltaram a aparecer. E nesse trimestre elas subiram quase mais 100 milhões. Será que vocês podiam dar mais detalhes sobre esse item no balanço, que é a fonte ou a taxa anual dela, do financiamento? Obrigado. Pedro, obrigado pela pergunta. Essas partes relacionadas, elas estão 100% ligadas ao nosso processo de importação das mercadorias que vêm da Ásia, e nós fazemos isso através da CIA Sourcing, que fica também na Ásia. Então, esse aumento tem a ver com a sazonalidade natural do negócio nessa época do ano. E você fez uma pergunta sobre encargos, imagino que você tenha associado isso a algum tipo de empréstimos. Não é, ele é 100% relacionado à compra de mercadorias. Tá ótimo. Obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de João Soares, Citigroup. Então, eu tenho 3 perguntas rápidas. A primeira chamou bastante atenção a João, nós começamos a te ouvir, mas te perdemos.
Bom, Senhor João, com licença, seu microfone está aberto. Tá, vou repetir as perguntas aqui. A primeira é em relação à performance do same-store de vestuário antes do Covid-19. Qual foi o fator que mais contribuiu para essa aceleração? O segundo ponto, em relação ao Fashiontronics, a performance pré-Covid, vocês acham que estava mais relacionada à base comparativa difícil, que foi 11% do ano passado, ou tem alguma coisa relacionada ao ambiente competitivo, consumidor? E a última pergunta é em relação à capital de giro. Chamou atenção esse nível de estoque, se esse aumento aqui já estava programado com a evolução do push and pull, só confirmando. Obrigado. Conseguiram ouvir? Sim. Sim. Com relação à performance de same-store de vestuário, o fator decisivo para essa evolução tem a ver exatamente com um melhor nível de serviço de produtos, então, fruto em termos de o investimento que a gente fez em termos de sortimento, investimento que a gente fez em termos de distribuição dos estoques. Lembra do sorte que começou a funcionar já numa performance mais robusta no primeiro TRI, e o terceiro tem a ver exatamente com estoques mais adequados a este momento do ano. Então, isso tem a ver com talvez a terceira pergunta, que é essa dimensão do capital de giro. Isso foi, de fato, planejado, desenhado para ser assim. A gente via que tinha uma oportunidade no que diz respeito a desabastecimento de lojas, principalmente das lojas menores, e a gente ajustou esse fator, e isso trouxe, então, para esse patamar. Com relação ao Fashiontronics, eu acho que os dois pontos que você colocou fazem sentido. O primeiro, no que diz respeito à performance do pré-Covid, que eu acho que vale salientar que pós-Covid tem sido uma história bem diferente. Mas pré-Covid tinha, de fato, uma base comparativa mais forte do ano passado, mas um ambiente competitivo extremamente promocional, que claramente estava trazendo desafios para a gente conseguir manter o nível de crescimento que a gente tinha. Senhor João, com licença, a sua segunda pergunta, o senhor pode prosseguir, por gentileza? Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gabriel de Celes, Santander. Senhor Gabriel, o senhor pode prosseguir, por favor. Mas eu gostaria de saber, em termos de uma evolução da linha de fornecedores de vocês, de estoques desse primeiro TRI, como que tá indo para o segundo. E também a gente achei um pouco a queima de caixa um pouco alta, então vocês conseguem dar um pouco mais de detalhes sobre isso e para onde vocês esperam essa queima de caixa no segundo TRI? Milton, quer pegar essa? Sim. O Gabriel, começando pela queima de caixa, se a gente olhar os próximos 12 meses
e fizer uma conta média, nós estamos com cash burn na casa de 80, 90 milhões de reais, obviamente com sazonalidade ao longo do período. Nosso entender, nós temos total segurança e liquidez para arcar com essa queima de caixa. Quando nós fizemos a captação, já no início de abril, nós olhamos uma dimensão de tempo maior do que essa que eu estou te falando, para que nos desse segurança, para que nós não tivéssemos nenhum solavanco nesse processo. Então, liquidez, de longe, não é a nossa preocupação, e ela não foi mais alta em abril. Ela, de novo, está adequada à sazonalidade. E você fez uma primeira parte da pergunta, que eu não sei se eu consegui ouvir bem desde o início, mas eu entendi que ela está relacionada a fornecedores, e aí tem a ver com o comentário do Paulo também, no já planejamento que nós tivemos com relação à melhoria do sortimento das nossas clientes. Então, nós vínhamos construindo, sim, um nível de serviço melhor, e aí o que aconteceu com a abrupta interrupção, né, do fluxo nas lojas, nós revisitamos o planejamento futuro dessas compras, nós conversamos com 100% da base de fornecedores e fizemos uma reprogramação, adaptando tanto o nível de sortimento quanto o volume. E, obviamente, o volume se a gente for falar do primeiro TRI, ele estava muito mais associado ao que passou a acontecer no online, e agora, com a reabertura de lojas, ele ganha uma nova dimensão. Tá certo, muito obrigado. Nada. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Pedro Fagundes, XP Investimentos. Senhor Pedro, a sua linha está aberta. Oi, bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Perfeito. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas rápidas também. Uma, se vocês puderem falar um pouco para a gente sobre o overlap de clientes do canal físico que vocês estão observando agora no canal digital, ou seja, quantos usuários desses que vocês vêm capturando ao longo desses últimos meses são clientes que nunca tinham tido contato com a C&A antes. E uma segunda pergunta em relação a Bradescar. Como que evoluiu ao longo dos últimos meses a taxa de aprovação e os limites de crédito da financeira por parte do Bradesco? Vocês têm alguma métrica mais quantitativa, talvez, para compartilhar com a gente de talvez quanto das vendas dos últimos meses foram financiadas, só para a gente ter uma ideia do quão restritivo está a oferta do lado de vocês agora. São essas as perguntas. Obrigado. Quer pegar a primeira e pegar a segunda? Sim. Pedro, obrigado pela tua pergunta. O overlap, o fato da pandemia, ele está trazendo um efeito mix, né, nesse processo de captura de novos clientes. Ao mesmo tempo que a gente tem atraído novos clientes dentro do mundo online, a gente também tem sido bastante proativo de tentar trazer os clientes offline da nossa base para uma experiência online. E a gente vem fazendo várias ações de ativação através da nossa base do CRM para tentar trazer esse cliente para dentro para a experiência online. Então, eu te diria assim que obviamente que como a gente identifica 75%, 80% das nossas vendas
por CPF, quando a gente faz o cross aqui com a nossa base, a gente vê que realmente a gente está conseguindo trazer bastante gente da nossa base offline, mas a maioria é de novos clientes. E, Pedro, a outra parte com relação à Bradescar, primeiro, o cenário ele demanda uma maior prudência, não resta dúvida, né? Tradicionalmente, o varejista e o banco eles têm determinados conflitos de interesse, mas nesse caso nós temos 100% de alinhamento com relação ao que o momento atual exige, então, de fato, há uma restrição maior, a gente tem um pouco mais de severidade na taxa de aprovação, ela dropou 3 pontos percentuais se a gente comparar com o nosso passado recente. Quando você pergunta da participação na venda, a gente, obviamente, entende que tanto o ANR quanto essa venda, elas não são influenciadas imediatamente pela taxa de aprovação, a gente deve sentir isso mais na frente, então não houve uma mudança radical no perfil da modalidade de venda neste período, né? Estamos atentos, observando os movimentos para os meses e trimestres seguintes. Eu sempre gosto de olhar também pelo lado luz, né, de toda a ameaça, e neste momento ter uma participação de um cartão próprio menor na venda, ele tem um benefício também, porque nós sofremos de um impacto menor da taxa de inadimplência. Então, o que nós estamos observando também, e obviamente com bastante rigor, estamos acompanhando isso, mas se nós compararmos com a média de mercado, a gente tem visto, no caso do nosso perfil de clientes, um impacto menor também. Perfeito, Paulo Milton, obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Calil de Lima, Rich Capital. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Uma relacionada ao projeto de omnicanalidade. Eu queria entender como vocês estão vendo daqui para frente, o que mais que a gente pode esperar de inovações que vocês vão pôr aí, né? E esse aumento de margem bruta, eu entendo que isso foi muito da eficiência do sorter de jeans, né? Então, agora com a expansão do sorter para outras categorias, a gente pode esperar uma melhora de margem no próximo trimestre? Uhum. Espera que nós estamos vendo aqui já. Obrigado. Calil, obrigado pela pergunta. Começando pelo fim, o sorter, de fato, ele vem tendo uma participação maior no nosso sortimento. Você deve se lembrar, nós implementamos ele no segundo semestre do ano passado. Jeans foi a categoria que a gente escolheu para fazer essa evolução. Ele se mostrou extremamente eficaz e agora nós estamos expandindo para outras categorias que a gente vem sentindo também, ou vinha sentindo, né, até o momento em que, meados de março, uma evolução em outras categorias e, obviamente, capturando tanto o benefício da distribuição quanto o benefício da menor ruptura e menor markdown, ou seja, todos os benefícios que vêm associados a isso. Com relação à omnicanalidade, o que a gente vem aprendendo a uma velocidade assim inimaginável é como que nós podemos dar tração a todas essas frentes. O Paulo comentou na fala dele, e você viu um slide que nós preparamos, né? Um pedaço é uma responsabilidade de olhar com um olhar mais defensivo para os nossos negócios, mas por outro lado, quando a gente vai para o ataque, a gente tem N iniciativas que o Paulo já comentou, o drive-thru, o ship from store, a venda ativa pelo WhatsApp, a venda passiva. Nós estamos descobrindo um novo mundo nesse sentido. Nós estamos antecipando sonhos
que nós falávamos no IPO, e eu me sinto com muita propriedade para falar sobre isso, porque, de fato, naquele momento, tanto pela nossa habilidade tecnológica, quanto pela maturidade dessas tecnologias, a gente via que estava um pouco mais distante. Mas aconteceu algo fantástico e nós desenvolvemos capacidades internas também, e estamos realocando investimentos para isso, e estamos gostando, tá? A gente vê a companhia reagindo e abrindo novas frentes, que, obviamente, nesse momento, elas não mexem de forma relevante o ponteiro, mas elas nos capacitam para que, quando isso ganhar tração, nós irmos para um novo nível de entrega para os nossos clientes. Paulo, você voltou? Se quiser falar um pouco mais da... Eu perdi a pergunta. Qual seria? Desculpa, gente. Teve uma segunda que era com relação ao sorter, que eu já respondi, e também omnicanalidade, mas acho bacana dar o seu tom nesse assunto, onde nós estamos nessa omnicanalidade. Primeiro, por isso que eu estava falando no início, eu acho que esse é um assunto que realmente tem a ver com uma mudança no comportamento do consumidor, né? Então, de verdade, a dimensão omnicanal, ela veio com uma velocidade absurda durante a pandemia, e a gente acredita que essa aceleração, ela vai permanecer pós-pandemia. Então, a gente está acreditando bastante nisso. Eu, pessoalmente, estou liderando todas essas iniciativas dentro da companhia, então, assumir a liderança desse assunto, porque eu acho que, de verdade, como eu falei antes, é o princípio de tentar trazer a C&A na casa de todas as pessoas. A gente já tinha um formato omnicanal, a gente já tinha sistemas e processos omnicanal, tanto no Click Retire quanto no Ship from Store, mas muito focado na dimensão da loja física. Uma vez que a loja física fechou, a gente ficou um tempo na construção do protocolo, logo em seguida, quando o protocolo estava montado, a gente começou a reabrir as lojas como dark stores. Essa reabertura, obviamente, traz para a disponibilidade de sortimento para os clientes uma multiplicação muito grande, porque você pega todos os estoques que estão em todas essas lojas que estão disponíveis e você adiciona isso no seu sortimento e na sua disponibilidade. Então, o seu nível de serviço em termos de grades e vendas aumenta e também, ao mesmo tempo, o próprio sortimento de diferentes lugares do Brasil também passa a ser disponível para o nosso cliente. E a parte mais legal, que eu diria que é exatamente você consegue, a partir daí, ter uma capilaridade de distribuição mais rápida em termos de entregas também para os nossos clientes. Ao mesmo tempo, a gente foi começando a reforçar a dimensão do marketplace, então a gente está trazendo mais parceiros, a gente quer realmente que a experiência dentro da nossa plataforma online seja a mais robusta e completa possível, e estamos trazendo categorias, não só categorias onde a gente já atua, mas também outras categorias que possam tornar essa experiência mais interessante, mais robusta, mas, ao mesmo tempo, conectada. Então, desde acessórios e roupas para pets, quanto a objetos de decoração, passando aí por beleza e outras categorias. Então, está tornando a experiência online cada vez mais robusta com o nosso cliente. Com isso, nosso modelo realmente tem sido o aplicativo First. Então, dentro desse contexto do mobile, que tem sido sempre o nosso drive, a gente está trazendo a dimensão do aplicativo. O nosso aplicativo tem sido um dos mais baixados no varejo nacional. Em alguns dias, e por conta de campanhas que a gente fez, como o Big Brother, a gente foi o aplicativo mais baixado do varejo brasileiro, superando os grandes nomes aí dessa história. Então, tem mostrado uma assertividade muito grande, e a nossa base de clientes ativos no aplicativo tem evoluído de uma maneira exponencial. A gente fechou o final do ano passado, a gente tinha mais ou menos 500 mil pessoas na nossa base, a gente tem 5 meses depois, 5 vezes mais. Então, isso mostra também esse acerto, e o racional por trás disso
de fato de ter um canal mais próximo e poder estimular os nossos clientes com histórias personalizadas através dos nossos algoritmos e do nosso CRM. Então, esse tem sido a história, e ao mesmo tempo, novos canais, em que eu acredito que também chegaram para ficar. Drive-thru foi um deles, foi o primeiro que a gente concretizou. O WhatsApp, que a gente chama de receptivo, e o ativo estão funcionando, a gente está colocando também disponibilidade disso, e tem outros canais que nós estamos pensando, discutindo, pilotando, sempre de uma maneira muito ágil. Então, a gente está falando de canais que foram montados e formatos que foram disponibilizados nas últimas semanas, literalmente. Então, acho que isso mostra também uma capacidade da companhia de se reorganizar, de se reinventar, de conseguir construir novas iniciativas e, ao mesmo tempo, implementar elas numa escala pequena, testar rapidamente, para a partir daí escalar elas. Obrigado, pessoal. Se eu puder fazer só mais um follow-up ainda nesse assunto, como funciona a política de retorno nessa dimensão? Quer dizer, eu posso comprar online e trocar em qualquer loja, eu posso retirar em uma loja e trocar em outra loja, porque, eventualmente, você pode ter até o mesmo efeito do clique em retire. O cara que vai trocar, comprou online, vai trocar e você converte ele também lá dentro, né? Com certeza, com certeza. Essa premissa de integrado de loja com o online sempre teve. Desde o início que a gente começou online, tinha essa possibilidade de você poder trocar na loja. O que a gente está fazendo de diferente agora, e você pode trocar de uma loja, comprar uma loja, trocar de outra loja, a gente não tem nenhuma restrição nesse sentido. O que a gente está fazendo de diferente agora, pelo fato de várias localidades, as lojas estarem ainda fechadas, a gente está ampliando o tempo de troca, de 30 para 90 dias. Então, como garantir que o cliente tenha a chance, se ele quiser, de poder trocar o produto na loja física, se ele entender que é mais interessante. Perfeito, obrigado, pessoal. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Com licença, sem novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo para as considerações finais. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Não, obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação hoje aqui. Acredito que esse tenha sido um momento muito único e diferenciado em termos de resultados. A gente está falando de uma empresa que estava, de verdade, se aproximando bastante dos targets e daquele plano de construção de valor que a gente tinha estabelecido nesse primeiro trimestre. Fomos interrompidos pelo fechamento das lojas, mas isso está gerando para a gente uma oportunidade da gente reinventar o negócio e se tornar ainda mais fortes através de uma atitude e uma estratégia mais omnicanal. Isso está acontecendo já de fato, a gente está vendo os resultados já no nosso mundo online mudarem de uma maneira dramática, e a gente acredita que ao final de toda essa pandemia, a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou no que diz respeito à solução C&A como um todo. Então, eu estou bastante positivo, otimista para o futuro da companhia, e no presente temos que lidar da maneira mais segura e estruturada possível com os nossos clientes e com os nossos associados, e é isso que a gente está fazendo, e é isso que a gente vai continuar a fazer. Queria agradecer a todos a participação aqui hoje, e um ótimo dia, e se mantenham seguros. Abraço. A videoconferência da C&A está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.